Olá, como vai? É um prazer estar com vocês novamente aqui no Questão de Ordem. Hoje nós temos a honra de receber aqui o deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, para debater com a gente os temas importantes e decisivos que estão sobre a mesa. Questão de Ordem, o nosso programa no Agro. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo. Olá, Valteno. É um prazer e uma honra estar aqui nesse programa tão importante para o agronegócio do Brasil e juntamente com você, que é uma figura aí que o agro tem uma admiração e respeito muito grande. Então, para mim é um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Eu estive recentemente no seu estado. Aliás, na sua cidade natal, porque o senhor é de Dourados. Exatamente. Dourados ali, que é uma região produtora de grãos, mas que tem um problema do conflito entre... Eu nem digo entre os índios, indígenas e os produtores, mas aqueles que se dizem muitas vezes representantes dos indígenas e que ali naquela região acaba gerando um conflito. O que eu mostrei, não só no seu estado, mas também em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Paraná, que com a derrubada do marco temporal, pequenas propriedades, pequenos agricultores que estão na terra, muitos numa cadeia dominial de mais de 100 anos, seriam obrigados a sair. Agora, o presidente vetou e os senhores agora estão aí com a missão de analisar o veto do presidente. Vão derrubá-lo? Bom, primeiro, parabenizar pela tua reportagem lá na minha cidade, que foi excelente a tua matéria e trouxe uma realidade do que o produtor rural, do que o pequeno produtor rural de Dourados sofre hoje com as invasões indígenas lá naquele município e no estado inteiro. Dourados é uma cidade que tem a maior aldeia populacional do Brasil, Valteno. Então nós estamos diante de conflitos há muito tempo, né? Já durante o governo do presidente Bolsonaro, 4 anos pacificado essa questão de conflito e das invasões de terra no nosso estado, mas agora a gente viu realmente com algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e também do governo federal, do presidente Lula, um incentivo a essas invasões e as barbáries que são cometidas contra produtores rurais, pequenos produtores rurais, como você viu. E nesse final de semana, né, uma terra em Naviraí, uma pequena propriedade em Naviraí foi invadida por um grupo de indígenas também, trazendo um terror, um pânico lá. Está judicializada, né, essa questão lá em Naviraí. A gente prestou um socorro, nós conversamos com o secretário de Segurança do Estado, com os produtores rurais, com os vereadores do município, e a gente sabe do pânico que hoje um produtor rural fica ao ter a sua terra invadida. A gente realmente, a Câmara e o Senado fez o papel dele, né, de legislar. O Supremo Tribunal Federal legislou no lugar do Congresso Nacional, tirando a prerrogativa que é do parlamentar, que é legislar, é criar leis. E o Supremo Tribunal Federal, numa canetada, derrubou o marco temporal. O Congresso Nacional, em resposta, aprovou, né, o PL do marco temporal, que mudou o nome no Senado, né, não lembro o número agora, mas automaticamente indo para a presidência e imediatamente o presidente Lula fez vários vetos ao projeto, né? E a decisão agora da bancada ruralista, da Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária, hoje no Congresso Nacional, é realmente derrubar esse veto por todo, né? A gente entende que o marco temporal, que é o artigo 4º desse projeto de lei tão importante que foi aprovado, um projeto que ficou mais de 16 anos na casa, tramitando em várias comissões, né, sendo debatido pelos parlamentares e com todo o direito da população que votou nesses parlamentares para representar a grande maioria da população brasileira lá no Congresso Nacional. Então, Valteno, nós entendemos que o Congresso fez a sua parte e esse projeto de lei tem que ser respeitado, tanto pelo Judiciário, tanto pelo Executivo. A sua região, no Mato Grosso do Sul, onde eu tive, lá em Dourados, ela mostra que a aldeia avança sobre a cidade. Então, o marco temporal, da forma como foi, da forma como está sendo apresentado, os indígenas poderão reivindicar a qualquer momento, no passado ou no futuro, as terras que eles
acharem que são deles por algum antepassado que ali tenha vivido. O que a gente percebe é que acaba atingindo áreas urbanas, como é o caso lá de Dourados. Qual é a consequência disso? Bom, Teno, a gente está vendo invasões a empresas lá, né, que fazem ali praticamente divisa com a reserva de Dourados. Isso é um traje ao direito de propriedade, né? Isso a gente está vendo realmente o pessoal que quer investir desacelerar por completo. Há um retrocesso hoje no agronegócio, não só no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil inteiro, trazendo uma recessão no agronegócio. A gente está vendo não só os preços das commodities, mas também a insegurança jurídica voltando ao tema do produtor rural. E isso inibe investimento tanto de investidores aqui nacionais como investidores de fora do país. Já está acontecendo lá isso, deputado? Com certeza. Hoje a gente está direto em contato com os comércios que são que fazem a venda direta para o produtor, que caíram muito. Você vê as próprias concessionárias de caminhonetes que pararam, as concessionárias de trator, de implemento agrícola pararam, as fábricas de ração pararam, a própria indústria de calcário, que é a base de correção de solo, diminuiu muito, né, as vendas diretas para o agronegócio, e a gente está vendo com preocupação, Valteno, realmente, essa recessão, porque essa recessão, o agronegócio como setor primário, ele, em primeiro lugar, ele atinge o produtor rural, o proprietário do negócio. Em segundo lugar, o empregado direto, o agronegócio, ele emprega 28 milhões de carteiras registradas no Brasil. Ou seja, quase 1/3 da carteira registrada no Brasil de trabalho é o agronegócio. 1/4 do PIB e metade das exportações brasileiras. Exatamente. Então nós sabemos que isso vai mexer na economia e o ano que vem, essa recessão do agronegócio pode custar muito caro ao brasileiro, tanto na mesa, né, que a diminuição da oferta de produtos do agronegócio eleva os preços. Então, nós vamos ver, às vezes, os alimentos aumentarem na mesa do brasileiro e nós vamos ver o quê? O comércio, a agroindústria, que depende também do agronegócio, diretamente sofrerem com essa recessão que a gente já está vendo batendo as portas do Brasil. Deputado Rodolfo, é quase certo que o Congresso derrube os vetos do presidente Lula. Mas isso não resolve o problema, porque nós vamos criar novamente uma batalha jurídica, porque é assim que a gente tem visto nos últimos tempos. Aí um parlamentar de um partido aliado ao governo vai lá no Supremo e entra com uma ação direta de constitucionalidade, uma ação qualquer. E isso volta novamente. Qual seria a solução? Uma PEC? Com certeza. Já tem 2 PECs andando, uma no Senado, né, que já está tramitando em várias comissões ali, que trata do marco temporal, né, a data da Constituição de 1988, e outra do deputado Alceu Moreira, que fala sobre as indenizações de terras nuas e de benfeitorias quando uma área for desapropriada. Eu trago até aqui uma lembrança de uma fala do deputado Alceu Moreira, quando ele fala sobre os laudos antropológicos, que é uma farsa. Então, quando você fala que com a derrubada do marco temporal, essas propriedades hoje do Brasil inteiro podem virar território indígena? Pode sim, porque esses laudos antropológicos são produzidos por antropólogos ligados à questão indígena, ele tem um lado, é o lado indígena. Então sempre vai favorecer a demarcação de mais territórios e, consequentemente, chegando ao que o Brasil não quer, que é hoje, nós temos uma agricultura pujante no Brasil inteiro, com uma área quase 50% da área do território indígena. Você imagina hoje o território indígena de 14%? Hoje no território nacional, passando 1,5 milhão de índios. Passando automaticamente a 28 milhões com a derrubada desse marco temporal. O meu estado hoje tem 250 mil hectares hoje em estudo antropológico. Então, Valteno, hoje e a grande maioria desses territórios
que a FUNAI quer demarcar não são territórios de matas, de florestas, são terras produtivas, são terras que alimentam esse PIB que você falou, que alimenta a mesa do brasileiro e que coloca alimento em 1/5 do mundo inteiro. Então, não é só segurança jurídica que nós estamos tratando, é segurança alimentar do mundo inteiro. Hoje, o mundo inteiro olha para o Brasil como celeiro de alimentos. E o senhor observou algo interessante, que também é a segurança da nossa soberania, porque boa parte dessas áreas demarcadas, e no seu estado tem um exemplo, divide com fronteira, e fronteira de países que tem, a gente fica sempre de olho na questão do narcotráfico, no contrabando, no descaminho. Qual é o risco que se tem? O senhor falou que tem no projeto que foi vetado pelo presidente... Exatamente. Uma parte que fala que a Polícia Federal e as Forças Armadas não poderiam estar nessas terras indígenas? Eu vou ler rapidamente aqui o artigo 21 do texto aprovado no Congresso Nacional. Fica assegurada a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal em área indígena, no âmbito de suas atribuições, independente de consulta a comunidades indígenas envolvidas ou ao órgão indigenista federal competente. Ou seja, esse veto integral do presidente Lula hoje, ele fere a soberania nacional. Não é só o Mato Grosso do Sul que tem fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, que são países que praticamente são... Porta de entrada. Porta de entrada para droga, para arma, para tudo. Né? Hoje a gente sabe que o Paraguai não é produtor de cocaína, mas é um país que recebe a grande parte da cocaína produzida em outros países. E nós sabemos que a Amazônia também, né, corre esse risco das Forças Armadas não poderem entrar e da Polícia Federal, que tem essa atribuição de crimes, né, dentro de reservas indígenas, serem proibidas de fazer o seu trabalho, as suas atribuições. Então, Valteno, nós estamos muito preocupados com esse tema, com esses vetos que o presidente Lula trouxe nessa lei tão importante, que não dá só segurança para o proprietário rural, para o produtor rural, dá segurança para o próprio indígena. Esse projeto de lei traz as seguranças, como a gente estava falando, dos requisitos que foram passados lá atrás, na demarcação da Raposa Serra do Sol, que foi uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal em 2008 e que foram várias decisões reiteradas em cima de que virou jurisprudência. Vários tribunais do Brasil inteiro acataram essa decisão de 2008 e isso gerou uma jurisprudência. E a jurisprudência tem peso de lei no nosso país, na nossa Constituição Federal, e foi desrespeitado esse entendimento de vários juízes e de vários, vamos falar assim, de várias cortes pelo Brasil, que não foi só o Supremo Tribunal Federal que decidiu uma jurisprudência dessa. Então foi rasgada uma jurisprudência tão importante que pacificava o Brasil, Valteno. Isso nós temos que trazer à tona, porque o marco temporal, quando foi instituído em 2008, ele pacificou o Brasil. Ele acabou, praticamente diminuiu por muito a violência no campo, os assassinatos dos indígenas e dos proprietários rurais. E isso tem que ser colocado em conta. Esse sangue vai estar na mão de quem? Do presidente Lula? Do Supremo Tribunal Federal? Então aqui é uma questão de paz no campo, paz no Brasil, para que o produtor possa produzir o que mais sabe, alimentos. Tá certo. Eu vou chamar um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho com o deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, para continuarmos falando e debatendo sobre temas de interesse do agro, como o preço das commodities, a crise do leite e outros temas relacionados ao nosso setor. É só um minuto e a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta com Questão de Ordem. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, um estado que é um dos maiores produtores de grãos do país, de onde veio a ministra Tereza Cristina, né? Sua colega, né? Acompanha muito. A Tereza Cristina fez um belíssimo trabalho
Exatamente. Continua fazendo, porque ela está lá fazendo no Senado, com certeza, defendendo o setor do agronegócio, mas como ministra também fez uma revolução no governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Trazendo aí uma implementação muito grande em todas as partes no Ministério da Agricultura. Sempre lembrada para cargos maiores. Sim, sim, com certeza. Né? Ela tem um potencial aí muito grande aí nacional. Eu queria falar um pouquinho sobre a realidade, outros aspectos da realidade. Se falou muito de incêndios no Pantanal e tudo mais. O que é verdade e o que é mentira no ecossistema do Pantanal? Porque a gente trabalha muito com um déficit de informação dentro do agro. Daqui a pouco eu vou falar sobre a prova do Enem, para o senhor explicar um pouquinho. Agora mesmo eu estava falando sobre isso. Mas, por exemplo, a ministra Tereza, a ex-ministra, falava assim do boi bombeiro. O que acontece com o capim do Pantanal? Qual é a consequência de se ter 3, 4, 5 anos se não houvesse gado no Pantanal? Com certeza, essa é uma questão que fundamental para a pessoa entender o meio ambiente no Pantanal, no bioma pantaneiro, né? Que hoje praticamente a grande maioria do Pantanal está no meu estado do Mato Grosso do Sul. Balteno, o boi bombeiro nada mais é o quê? É aquele animal, o produtor traz o animal para esse pasto nativo, porque o Pantanal não tem, a grande maioria dos pastos são nativos. São gramíneas nativas que aguentam a água, as enchentes, né? Então nascem de novo. E aquilo ali é um bioma importantíssimo. Só que quando você pega uma área que o boi não pasta essa gramínea, e ela vai se tornando palha e vai sendo dejetada no solo, vai formando o quê? Um material composto ali que nada mais, nada menos que palha. E esse material é altamente combustível. Então, um incêndio 3 anos depois, se não tiver um animal ali, ele seria destruidor. Destruidor, isso aí é comprovado cientificamente. Então, por isso, o boi do Pantanal é apelidado de boi bombeiro. Por quê? Porque ele come aquele material ali e diminui essa questão da matéria orgânica que fica no pasto e, consequentemente, às vezes tem áreas que o fogo ali onde o boi pastou, ele é impedido, ele apaga naturalmente, ou às vezes ele é combatido, né, pelos bombeiros e pela força lá do Mato Grosso do Sul, de incêndio. Então, assim, a pecuária no Pantanal ela tem uma importância muito grande no bioma. Tanto para proteger, né, como a gente vê, quanto para que os produtores rurais tenham seu ganha-pão ali, como centenários ali, fazendas e proprietários ali que ali residem, trabalham e tiram dali do Pantanal o seu sustento. E que tem uma Embrapa pujante, que é a Embrapa Gado de Corte, que fica lá no seu estado, nada é feito sem pesquisa. E eu vou aproveitar esse gancho para falar o que o senhor achou dessas questões do Enem que a FPA pediu a anulação, que praticamente inviabilizam ou invalidam todo o esforço que foi feito pelas instituições de pesquisa de transformar o Brasil num celeiro de grãos, como o senhor falou, que não só alimenta o Brasil, mas cerca de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Como é que o senhor viu essas questões consideradas ideológicas pela FPA? Teno, a gente recebeu a notícia com muita tristeza. E eu venho falando desde o começo desse governo, que a gente assumiu o mandato de deputado federal aqui em Brasília, que o governo mirou sua metralhadora no agronegócio. O governo federal, através de vários ministérios, meio ambiente, né, eu nunca tinha visto confisco de gado por parte de um governo. E a gente está vendo hoje na Amazônia, no Pará, no norte do Brasil, gado de produtores ali, gente simples serem confiscados. A indústria da multa voltar pesada. Então nós estamos vendo o Ministério da Agricultura hoje promover uma série de incentivo ao MST, trazendo gente do MST para a base do governo. A gente está vendo o BNDES, que é o Ministério da Economia, suspender linhas de crédito para o agronegócio. Então nós estamos vendo uma grande articulação governamental em cima dos ministérios contra o agronegócio. E hoje, nesse final de semana, nós vimos
outro ministério se envolver contra o agronegócio diretamente, com a pauta ideológica, trazendo 4 questões ali contra o agronegócio. E 3 questões dessas, o Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária, a FPA, vindo a público pedindo a anulação dessas questões. Com toda certeza, né, uma questão vamos falar assim, nós temos hoje que incentivar os jovens a valorizar o agronegócio, o produtor rural e também entrarem nesse setor que tanto emprega hoje. E sim, com informação correta, porque se fala tanto em fake news, né? O governo que está aí disse que combate tantas fake news, como é que permite que 4 milhões de estudantes 4 milhões. Entrem numa universidade com aquelas informações? O INEP, a gente procurou, eles disseram que contratam professores independentes. Mas independentes como? Se tem uma posição como essa? Alteno, não são independentes, são ideologicamente contrários ao agronegócio. Então, isso é uma questão realmente até do ministro da Educação hoje perdeu o cargo. Nós estamos vendo aí um ataque direto do MEC ao agronegócio. Então, assim, qual vai ser, como que a gente pode analisar e observar o prejuízo, né, em 4 milhões de estudantes que foram ali e viram aquelas questões ali, assim, vamos falar, constrangedoras e mentirosas sobre o agronegócio. Nós temos que estimular os nossos jovens a realmente entrar nesse mercado de trabalho, nesse setor pujante que é o agronegócio, e não contribuir ideologicamente contra o setor que alimenta o Brasil, que alimenta também toda essa classe que é contra o agronegócio. Outra questão que acaba descambando para a ideologia, e eu falei no bloco anterior, que é perguntar ao senhor sobre a crise leiteira. Embora seu estado seja tradicional na produção de carne, mas o senhor conhece que o produtor de leite no Brasil está falindo. Mais de 100 mil produtores deixaram o negócio nos últimos 10 anos por causa da importação de leite do Mercosul. Como resolve isso? Alteno, eu sou neto de produtor de leite. Meu avô chegou em Dourados, né, sempre em São Paulo, sempre produziu leite, mas em Dourados, que é a cidade que eu nasci, chegou em 1950, plantou café e leite, gado leiteiro. Então eu cresci no curral tirando leite. Tem até as batatas do braço meio grossas aqui de tirar leite com meu avô, que antigamente a ordenha era manual. Então o cara tinha que ter força no braço. Ao balde. E lembro do meu avô com os galões levando laticínio, aquela festa dos netos, da criançada. Então eu cresci nesse negócio, vendo realmente o tanto de sacrifício que um produtor rural hoje faz para trazer esse alimento tão rico e importante na mesa do brasileiro. E tão descredenciado, desvalorizado que ele é por parte dos governos. A gente viu uma importação de leite da Argentina e do Uruguai enorme de leite em pó entrar no mercado, desvalorizando. 300% de aumento. Exatamente. Em apenas, esses dados eram apenas, eu acho que 5 meses de governo, agora pode ser até muito mais esse número. Incentivo, né, aos governos estaduais comprar esse produto que às vezes vem batizado lá de fora, que nem leite integral como já está demonstrado. O leite falsificado que vem da Ásia passa lavado aqui no Uruguai. Argentina e vem para cá. E a gente vê o governo federal querer liberar, né, porque eles tiraram agora da pauta, liberar os 600 milhões para o agro argentino, 600 milhões de dólares que seriam liberados para o agro argentino, e desses 600, 100 milhões de dólares para os produtores de leite argentino venderem leite para o Brasil. Então, olha a política desastrosa desse governo federal contra o agronegócio brasileiro. Então, isso é mais uma atitude desse governo que ele mostra realmente o descaso do produtor rural hoje brasileiro e do setor. Deputado Rodolfo, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria deixar esses minutos para o senhor falar as prioridades. O ano está praticamente terminando, um balanço do que foi esse ano para o agro e o que o senhor espera do ano que vem? Bom, eu acho que esse ano, assim, algumas coisas foram muito importantes. A CPI do MST, onde nós mostramos para o Brasil inteiro o quão terrorista que é esse grupo, que às vezes a gente fala tanto de terrorismo lá em Israel, né? E lógico que numa proporção muito menor, mas esse MST hoje é um grupo terrorista, é um Hamas brasileiro aqui.
E a gente vê ele tocar o terror nos produtores no campo, e a gente, com a CPI, a gente demonstrou os crimes que eles praticaram. Isso é nossa maior peleja hoje no Congresso Nacional, é o direito de propriedade ser respeitado, Valtena. Então nós estamos aí com um projeto lá dentro da Câmara que proíbe, né, a propriedade privada produtiva ser desapropriada. Uma decisão também do Supremo Tribunal Federal que nós não falamos ainda, mas é um assunto também que é só uma pauta também de uma outra entrevista. Você vai vir cá falar só sobre isso? Com certeza. Hoje nós temos assinaturas, o deputado Pedro Lupião colheu quase 300 assinaturas com requerimento de urgência, está na mesa do presidente Lira para ser pautado a votação do requerimento e a votação do mérito desse projeto, tão importante quanto o marco temporal. Então, o marco temporal, a decisão do Supremo, do marco temporal e da propriedade produtiva ser desapropriada, é uma questão nossa realmente prioritária para esse fim de ano e para o ano que vem, para a gente combater no Congresso Nacional e trazer essa tranquilidade que o produtor rural precisa. Quem que vai ser a indústria que vai investir na sua indústria, sabendo que vai ser invadida e tomada na força? Quem que vai ser o comércio que vai investir, sabendo que amanhã vai tomar o seu comércio? É assim o produtor rural. Então, o direito de propriedade rural tem que ser valorizado e respeitado, tanto pelo Poder Judiciário, Executivo e Legislativo. E nós estamos ali para realmente brigar por esse direito tão importante para o Brasil inteiro. Deputado Rodolfo Nogueira, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Questão de Ordem. Fica o convite para o senhor voltar outras vezes. Muito obrigado, Valteno. Foi um prazer participar aqui contigo. Eu também quero agradecer você que acompanhou de casa essa entrevista esclarecedora do deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul. E nós nos vemos na próxima semana em mais um Questão de Ordem. Até lá.